Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. No Bom para Todos, o tema é Imposto de Renda 2012. Está aqui no estúdio o doutor Marcos Antônio Alves de Almeida. Ele é chefe do Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em São Bernardo do Campo. Olá, doutor Marcos, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem. Doutor Marcos, como é o conceito que rege o imposto de renda no Brasil? O imposto de renda é um dos tributos mais importantes do sistema brasileiro federal. Ele é um imposto progressivo, ou seja, quem ganha mais, paga mais, né? Doutor Marcos, e como é aplicado esse dinheiro arrecadado? Na medida que o tributo ele é pago, ele ingressa nos cofres públicos. E daí ele faz parte do orçamento, que é destinado conforme a necessidade de cada ministério. Então é aplicado na educação, na segurança pública, né, na saúde e assim vai, dependendo da necessidade das políticas públicas. Doutor Marcos Antônio, vamos ouvir agora a primeira pergunta da população para o senhor sobre esse assunto. Eu queria saber quais são as novidades desse ano para declarar o imposto de renda. A principal novidade é que o valor para declarar o imposto de renda ficou estipulado em R$ 23.499,15, né? Que o contribuinte deve verificar se atingiu esse valor. E também uma novidade é que o imposto de renda agora tem que ser exclusivamente feito via internet. Acabou aquela entrega de formulário em papel, né? Então o contribuinte... Está mais simples, não é, Marcos? Ficou muito mais simples, né? O contribuinte que não tem acesso à internet deve procurar um contador especializado para fazer a sua declaração. Vamos ouvir mais uma pergunta. Como que eu faço para declarar investimentos e ações em previdência privada? Investimento em renda variável é aquele tipo de investimento onde o investidor não sabe o montante que ele vai receber, né? Então esses rendimentos em renda variável, ele tem uma incidência de imposto de renda retido na fonte e constitui já uma retenção definitiva, ou seja, o contribuinte não deve trazer esse rendimento retido para compor sua declaração de imposto de renda anual, porque trata-se de um rendimento definitivo. Então não vai fazer parte das deduções do imposto. E com relação à previdência privada, o contribuinte tem direito a declarar essa previdência privada, esses planos de previdência privada, como dedução do imposto. Tem que ficar bem atento, porque o resgate desses planos de previdência privada constitui rendimento tributável. Então deve ser oferecido a tributação, somado com os demais rendimentos dessa pessoa física. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu posso declarar como dependente no meu imposto de renda? A legislação do imposto de renda traz um rol de pessoas que pode ser declarado. Exemplificando alguns casos, pode ser declarado como dependente do imposto de renda o companheiro ou cônjuge em que o declarante viva há mais de 5 anos ou tenha filhos. Os filhos ou enteados até 21 anos, o menor pobre, em que o contribuinte eduque e tenha a guarda judicial. O incapaz também pode ser declarado como dependente, em que o contribuinte tenha tutela ou curatela. A legislação fiscal trouxe para esse ano uma novidade que pode ser declarado como dependente as relações homoafetivas. Quer dizer, a legislação fiscal caminhou em sentido do que vem sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhece hoje as uniões homoafetivas. Vamos agora para a pergunta do Cláudio. Morei um tempo fora, esqueci de declarar meu imposto de renda. Como devo fazer agora? Você pode fazer as declarações retroativas baixando o programa no site da Receita Federal, no endereço www.receita.fazenda.org.br. Baixa os programas e verifica quanto você auferiu de rendimento lá fora. E preste bem atenção, porque é o oferimento de rendimentos do exterior, no mês em que foram recebidos esses rendimentos e tributado o imposto de renda na fonte pela alíquota própria. Vamos ouvir a próxima pergunta.
como a pessoa do MEI pode fazer uma declaração? O microempreendedor individual, ele é regido pela legislação própria. E para ele ganhar essa condição, ele tem que fazer parte do Simples Nacional. Então, ele basta baixar o programa na Secretaria da Receita Federal. Em 31 de maio do mês do exercício que ele faz a declaração, preenche a declaração informando todas as receitas que ele auferiu durante esse período. Vamos ouvir mais uma pergunta. Dá para deduzir os gastos com o advogado? Não somente os gastos com o advogado, mas todas as despesas judiciais. Basta que o contribuinte informe na declaração de imposto de renda os gastos que ele teve com o advogado, colocando nos pagamentos, doações e pagamentos, o nome do advogado e o CPF. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu gostaria de saber, eu pago empregada doméstica, o caseiro da chácara, da praia, se eu tenho como deduzir o INPS que eu pago deles no meu imposto de renda. É uma única vez só que a legislação permite, não é porque você tem caseiro da praia, caseiro no sítio, empregado doméstico, que você vai poder declarar todos. É apenas um empregado por cada declaração. Isso também leva em consideração se tratando de uma declaração conjunta. Então, a legislação permite um empregado só por uma declaração. Vamos ouvir a próxima pergunta. Se eu tiver minha declaração retida, o que eu devo fazer? Você pode consultar pelo site da Receita Federal, no endereço www.receita.fazenda.gov.br, faz um cadastramento no portal ECAC, você vai obter um código de acesso e através desse código de acesso você poderá fazer uma verificação da sua situação fiscal e verificar o motivo que você encontra com a sua declaração retida em malha fina, né? Vamos ouvir agora a Renata. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho uma clínica, assim, sou bem autônoma. Eu queria saber se eu preciso declarar imposto de renda. O fato de você ser dona de uma clínica e de uma pessoa jurídica, por si só, não obriga você a declarar o imposto de renda. Você tem que ver se você se enquadra em alguma das situações de obrigatoriedade prevista na legislação fiscal. A dúvida da Tereza também é sobre inadimplência no imposto de renda. Eu gostaria de saber como é que um cidadão fica sabendo que ele está inadimplente com o CPF dele. Porque aconteceu na minha casa com a minha filha, ela por curiosidade entrou no site da Receita e viu que ela estava inadimplente, que estava com problema no CPF dela. Mas ela não sabia o porquê. E eu gostaria de saber se existe o meio do cidadão ficar sabendo, ter um aviso, ele ser avisado de que ele está com problema dele no CPF. A situação do CPF é uma situação cadastral. Qualquer pessoa pode verificar se um CPF está regular ou não. Basta ele estar no site, clicar no ícone CPF e digitar o número do CPF e verificar se o seu CPF está regular. Caso esteja irregular, saber o motivo que está irregular o CPF para poder procurar uma unidade da Receita Federal e fazer os devidos acertos. Marco Antônio, eu gostaria que você deixasse uma dica aos telespectadores, por favor. O contribuinte deve observar bem o prazo de encerramento de entrega das declarações de imposto de renda, que se encerra no dia 30 de abril de 2012. A recomendação para que o contribuinte seja criterioso ao fazer a sua declaração de imposto de renda. Marcos, muito obrigada pela sua presença. Tá, obrigado vocês aí por dar espaço aqui à Receita Federal. Muito obrigada. A Receita Federal alerta. Não se esqueça de guardar por 5 anos toda a documentação apresentada. Este é o prazo que a Receita tem para contestar as declarações. Voltamos já.